Normalmente mede cerca de 1 metro. Tem esta altura e é muito cerrado. Temos de o afastar para passar. Isto é terrível. É uma catástrofe. Normalmente as espigas têm muito grão. Estas não têm nada. Eis o silo de cereais. Em princípio, deveria estar cheio até ao teto. A sua colheita corresponde a menos de 5% da de um ano normal. Os seus prejuízos ascendem a mais de 60 mil euros. Se as secas continuarem, está tudo acabado para nós. Não conseguiremos enfrentá-las. Em 2005, a produção de cereais espanhola caiu mais de 40%. O governo teve de pedir à União Europeia uma ajuda de 8 milhões de toneladas de trigo. Mas há anos que a aridez do clima espanhol se vem acentuando. A evolução das temperaturas em Espanha nos últimos 40 anos ilustra claramente essa tendência. Quanto mais sobe a temperatura, mais os solos secam. Como irá evoluir esta situação? O simulador terrestre prevê que daqui a 100 anos as precipitações terão diminuído mais de 10% em toda a Espanha. É provável que secas, como a de 2005, ocorram de forma mais frequente. A situação das grandes zonas cerealíferas é particularmente preocupante. A falta de água arrisca-se a afetar seriamente a produção agrícola mundial. Eis uma projeção da evolução das produções alimentares durante este século, baseada nos dados fornecidos pelo simulador terrestre. Nas zonas verdes, a produção vai aumentar. Nas vermelhas, vai decrescer. Nos países do norte, onde as temperaturas são mais frescas, um ligeiro aquecimento poderá estimular a produção agrícola. Porém, na maior parte dos países tropicais ou subtropicais, ela deverá diminuir. As áreas afetadas serão a região do Mediterrâneo, o sul de África e o sudeste asiático. As regiões que mais sentirão esses efeitos serão os Estados Unidos e a América Central. A produção agrícola deverá baixar em quase todo o mundo. Em consequência disso, os preços dos cereais poderão aumentar 20%. O que será catastrófico para os países importadores. As nações mais pobres de África serão as que mais se ressentirão e mais 54 milhões de indivíduos poderão engrossar a população global ameaçada pela fome. Segundo o simulador terrestre, o aquecimento global pode implicar um recrudescimento das ondas de calor estivais em zonas temperadas. Essas projeções apontam para um grande aumento dos riscos relacionados com as vagas de calor nas grandes metrópoles. O vermelho assinala as zonas mais expostas. Regiões inteiras da Europa, onde atualmente é difícil imaginar que a subida das temperaturas possa tornar-se uma causa séria de morte, estão particularmente ameaçadas. Em agosto de 2003, Paris foi assolada pela pior onda de calor de toda a sua história. Em Paris, em agosto, a temperatura média ronda os 24 graus. Nesse ano, durante 10 dias, manteve-se acima dos 35 graus. A ausência de nuvens durante todo o mês de junho tinha secado completamente o ar sobre a região. No mês de agosto, a zona de altas pressões, que normalmente se mantém sobre o norte da África, deslocou-se para cobrir toda a França. Foi a combinação da secura do ar e do calor trazido pelas altas pressões que desencadeou a vaga de calor. Paris não está habituada a tais temperaturas e muito poucas habitações estão equipadas com ar-condicionado. Os serviços de urgência foram inundados de chamadas. Não perdi os sentidos, mas deixei de ver. Não via absolutamente nada. Estava tudo turvo, negro. Tive muito medo, pois pensei, terá chegado a minha hora?
Um corpo desidratado perde a capacidade de suar e a sua temperatura sobe rapidamente. Se a situação se prolongar, o cérebro e o coração são afetados e segue-se a morte. Os hospitais parisienses ficaram sobrelotados devido ao afluxo de pacientes desidratados, na sua maioria pessoas de idade, que sofriam de convulsões ou tinham entrado em coma. Essa vaga de calor vitimou 15 mil pessoas em França e mais 30 mil em toda a Europa. Devemos esperar que esse fenómeno se repita? Esta curva, obtida a partir dos cálculos do simulador terrestre, indica as temperaturas médias mais elevadas previstas para a região de Paris durante 3 dias seguidos. A partir de 2020, os anos em que as temperaturas ultrapassarão os 35 graus vários dias seguidos, tornar-se-ão mais frequentes. A partir de 2040, vemos surgir verdadeiras ondas de calor. É possível que a vaga de calor de 2003 tenha sido um dos primeiros sinais de alerta dessa tendência. No futuro, as vagas de calor estivais poderão tornar-se uma causa de morte relativamente banal. Muitos países, alguns dos quais foram até agora praticamente alheios a esse fenómeno, poderão sentir-se impotentes perante as consequências desse calor excessivo. O professor Larry Kalkstein, da Universidade de Delaware, baseou-se nos dados do simulador terrestre para calcular a evolução provável do número de mortes provocadas pelo calor nos grandes aglomerados populacionais. Em Tóquio, esse número deverá multiplicar-se por 2,5 dentro de 50 anos e por 11 daqui a um século. Em 2100, Londres deverá ter 47 vezes mais vítimas do calor do que hoje. Nova Iorque, 43 vezes mais. Os cálculos efetuados para 6 das maiores cidades do mundo prevêem todos um aumento significativo. Os números mais impressionantes dizem respeito aos aglomerados situados mais a norte, em zonas atualmente mais frescas. Nas cidades situadas próximo do Equador, poucas pessoas morrem de calor. As temperaturas são elevadas, mas variam pouco. Tóquio, Nova Iorque, Toronto ou Paris são bastante mais vulneráveis, pois num dia podem estar 35 graus e no dia seguinte 20. As pessoas não estão habituadas ao calor. As cidades não estão adaptadas a ele e as habitações também não. Uma fina camada de atmosfera envolve a Terra. No seu interior, formam-se os ciclones, os tornados e todo o tipo de fenómenos meteorológicos. A subida das temperaturas perturba os equilíbrios da atmosfera e provoca o aumento de fenómenos extremos. Os esquemas da circulação das nuvens gerados pelo simulador terrestre mostram claramente o desenvolvimento dessa tendência. Eis o aspecto que deverá ter uma frente de pluviosidade daqui a 100 anos. A subida das temperaturas arrisca-se a bloquear o sistema de pressões atmosféricas, o que impedirá as frentes de subirem em direção ao norte. Em consequência, o esquema atual de precipitações arrisca-se a ser ampliado ao extremo. O sul da China terá bastante mais pluviosidade do que atualmente. O norte da China e a Península Coreana muito menos. Essa tendência de polarização do clima corre o risco de se intensificar nas próximas décadas e afetará outras regiões do mundo. Convém referir que nos locais onde a precipitação aumentar quantitativamente, a subida das temperaturas também a intensificará. O que consideramos precipitações intensas, mais de 30 milímetros por hora. Chuvas de tamanha violência provocam inundações e desabamento de terras. Associadas a fenómenos de ciclones tropicais, essas chuvas podem tornar-se extremamente destrutivas. Em 2004, 15 tufões fustigaram o Japão, um recorde. Mas mais importante do que o seu número foi a sua incrível intensidade. Estabeleceram vários novos recordes, incluindo o das rajadas de vento mais fortes.
No ano seguinte, 14 furacões formaram-se no Atlântico Norte, onde pela primeira vez ocorreram ciclones de grau 5. São os mais intensos, com ventos que podem atingir cerca de 300 km por hora. Ainda estamos no olho do Katrina. É um furacão de grau 5. Cá em cima os ventos sopram uns 300 km por hora. Em 2005, nos Estados Unidos, o furacão Katrina mostrou até que ponto esses fenómenos poderiam ser devastadores de várias formas. Os ventos violentos gerados pelo furacão impeliram uma enorme massa de água do mar em direção ao continente. Essa massa de água ficou bloqueada em baías pouco profundas, onde, em determinados locais, o nível subiu brutalmente mais de 7 metros. Uma verdadeira onda gigante fustigou a terra durante uma dezena de horas. A cidade de Biloxi, no Mississippi, foi particularmente flagelada. A intensidade das ondas pulverizou esta ponte que atravessava a baía. A dimensão dos estragos ilustra bem a violência do fenómeno que se propagou 1 quilómetro para o interior da costa. Betty Malderer foi evacuada a tempo, mas ao regressar, como muitos habitantes da cidade, esperava um espetáculo desolador. Trabalhamos uma vida inteira e pensamos que poderemos gozar a reforma, digamos, aproveitar um pouco a vida. Isto é muito difícil de aceitar. O valor total dos prejuízos provocados pelo furacão poderia chegar aos 130 mil milhões de dólares. O governo americano declarou que o Katrina foi a pior catástrofe que o país viveu. Estudos mostraram que o aquecimento global tinha contribuído para a gravidade do fenómeno. O aquecimento global contribuiu para a subida das temperaturas da superfície do oceano. Este ano devemos de meio grau adicional em toda a zona tropical do Atlântico. Trata-se de um fenómeno real, o que significa que, em média, esses ciclones se tornarão cada vez mais violentos. Dentro de apenas algumas décadas, talvez se fale no início do século XXI como o ponto de viragem. Talvez estejamos prestes a presenciar as primeiras anomalias climatéricas relacionadas com o aquecimento global. Quanto mais a temperatura aumenta, mais as águas da superfície aquecem, o que acentua a evaporação. Essa quantidade de vapor de água vai alimentar os ciclones tropicais, tornando-os cada vez mais gigantescos. As projeções do simulador terrestre sugerem que o Atlântico Norte poderá futuramente ser fustigado por furacões ainda mais devastadores do que o Katrina. As povoações costeiras dos Estados Unidos preparam-se para enfrentarem fenómenos de uma amplitude inédita. Um estudo de 150 páginas, encomendado por vários estados, pela Agência Federal de Gestão de Catástrofes e pelo Exército Americano, avalia os danos que poderia provocar a chegada a Nova Iorque de um furacão de grau 4. O cenário é digno de um filme catástrofe. Ventos de mais de 215 km por hora tornam os arranha-céus impraticáveis. O nível das águas, que subirá a mais de 9 metros, engolirá ruas, linhas de metro e túneis. O estudo conclui que é impossível avaliar o custo dos potenciais prejuízos e que é necessário o governo e o Estado de Nova Iorque construírem proteções gigantescas e prepararem um dispositivo de evacuação rápida. Muitos países podem ver-se obrigados